Olá, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que hora você vai ouvir essa mensagem, essa aula. Nós vamos dar sequência hoje ao nosso estudo sobre a questão da lepra, né? E quanto ela representa e o que ela representa e como isso se conecta com a purificação do santuário. Bem, a primeira parte da aula já foi gravada na aula passada, que foi a aula 60, e hoje eu acho que nós estamos na aula 61. Então, hoje nós vamos falar, vamos especificar, né? Por exemplo, a gente vai especificar, eu até falei isso na aula passada, que a gente então mostrava que as leis levíticas, elas identificavam 3 áreas em que a lepra poderia aparecer. Na pessoa, ou seja, na carne humana, isso está em Levítico 13, 1 a 46, que trata dessa questão da lepra. Depois também olhava para as roupas em decomposição, né? Roupas em decomposição, e também, falava a respeito das casas, né? Da lepra nas casas, casas corroídas. Então, quando a gente olhava ou olha a lepra na pessoa, a lepra nas roupas e a lepra nas casas, cada uma dessas categorias simboliza com eloquência a verdade do Evangelho. E quando você olha os regulamentos que eram usados para tratar essas questões, esses próprios regulamentos fornecem pistas para nós pelas quais essas coisas podiam ser, ou essas condições podiam ser identificadas, e também em seguida vai fornecer métodos, né, para lidar com cada um desses problemas. E que nós possamos, então, termos essa luz para lermos esses sinais de maneira coerente e de maneira correta. Ok? Então vamos agora especificar a lepra da pessoa, né? A lepra no corpo, ela retrata a natureza humana pecaminosa, essa natureza ofensiva, e ela é como se fosse uma escrita de Deus para o coração corrupto e também o coração corruptor do homem. A Bíblia fala muito disso, né? A gente pode ler isso em Efésios 1, 1 a 3. Também o Espírito de Profecia fala disso, Patriarcas e Profetas, na página 82 e por aí vai. A pessoa que era suspeita de lepra, suspeita de ter lepra, o que acontecia? Ela era colocada em quarentena e ela era observada pelos sacerdote por 2 vezes, né, 7 dias. Se a condição da pessoa permanecesse inalterada, ou seja, não evoluiu, o sacerdote dizia, olha, você não tem lepra, você está declarado limpo ou limpa. No entanto, se esse problema ou aflição ela progredisse, aí sim ele era declarado impuro e ele era expulso do acampamento. Percebe um detalhe aqui? Percebe um detalhe? 2 vezes, por 2 vezes, pelo sacerdote, por 2 vezes, em 7 dias. 7 dias. 7 anos. 7 milênios. Percebe o número 7 aqui? E aí eles eram, então, quem continuasse impuro, ele era, então, expulso do acampamento. Você já parou para pensar que isso pode ter uma relação com o que João ele escreve em Apocalipse 22, quando, 21 a 22, eu acho, quando ele fala quem é puro continua puro, quem é impuro torne mais impuro ainda. Ou seja, nesse momento em que a verificação final é feita, né? A verificação final é feita e a pessoa é declarada que ela continua com a lepra, né? Ela continua com a lepra. Então, nesse momento, essa pessoa ela era expulsa do acampamento e a mesma coisa vai acontecer no final da história desse mundo, quando Deus verificar cada um dos seres humanos e olhar e dizer assim, esse aqui está purificado, esse aqui não está purificado, a lepra progrediu ao nível que ele está completamente contaminado. Então, esse será expulso do acampamento.
uma analogia perfeita com aquilo que acontecia no santuário. Por isso que eu fico o tempo todo dizendo, gente, quando estudar a Bíblia, você que já tem essa jornada aí com a gente dentro do santuário, dá uma olhada, porque essas linguagens que você vai escutar em Jeremias, Ezequiel, Isaías, profetas menores, que de menores não tem nada, né? Só é menor porque os livros são menores. Você, por exemplo, lê Obadias vai tratar de 4 aspectos do ser humano, da natureza humana, que é uma coisa muito profunda. Ou mesmo quando você vai estudar os evangelhos, as próprias ações de Cristo nessa terra estavam vinculadas diretamente a questões ligadas ao santuário, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, o Apocalipse, ou seja, se a gente olhar, a gente fala assim, olha, Cristo está do Gênesis ao Apocalipse. E quando ele diz lá em João, né, examinais as Escrituras, eu vou usar um termo mais coloquial. Vocês estão lendo as Escrituras porque vocês imaginam que nela vocês vão encontrar a vida eterna. E de fato vão. E por que vão? Porque elas falam de mim. E aí, quando você olha para a Bíblia, a coisa que mais a Bíblia fala é santuário. Santuário está impregnado em toda a linguagem. Em toda a linguagem. Salmo, então, nem se fala, né? Então, dentre todos os livros da Bíblia, tudo que você vai ler, você vai encontrar o santuário ali, né? E a maneira como Deus tratava com a lepra é mais uma forma de ele mostrar como é que ele lida com o pecado. Então, vamos lembrar, né, de 4 infelizes leprosos que foram obrigados a permanecer fora da cidade fortificada de Samaria, apesar do cerco, né? Houve um cerco, isso está em 2 Reis 7, 3-11, né? Em conformidade com o número 5:2, 3, 12-14, 15. Veja, até mesmo o rei Uzias foi expulso da sua capital, apesar de toda a riqueza e todo o poder. Vocês percebem que quando se trata de como é que Deus lida com o pecado, ele não está nem aí se o indivíduo é rei, se ele é um pastor, se ele é um padre, se ele é um líder espiritual, se ele é uma pessoa simples, comum, se ele é um magnata, um poderoso, bilionário, se é o Elon Musk, se é o Donald Trump, não importa. Né? Quando se trata do pecado, Deus categoriza todo mundo no mesmo nível. Só Cristo esteve acima desse nível. Todos nós estamos. E Paulo, então, está usando, eu tenho a impressão que também isso está impregnado na mente de Paulo, quando ele fala todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na minha cabeça, ele está com essa ideia da lepra. Todo mundo é leproso. Né? Aliás, tem um texto que fala, eu acho que se vocês até podiam me ajudar, talvez, a encontrar, toda alma, acho que toda alma está enferma. Eu acho que é isso que a Bíblia fala. Assim, Isaías, eu acho que é Isaías 1:5, fala assim: por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Olha aqui, a vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, e vossa terra os estranhos a devoram com vossa presença, e está como devastada, numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Percebe que também, olha como eu estava dizendo isso aqui, olha como é que a Bíblia ela está utilizando toda a visão do santuário para tratar dessa questão. Olha o que ele está dizendo aqui, exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Esse texto de Isaías, ele está tomando como referência a questão da lepra. A questão da lepra que nós estamos tratando. Ver o significado e a importância que a Bíblia dá às questões que são trazidas ali dentro do santuário.
Então, o leproso, ele devia viver em uma casa de emancipação. Isso significava que, por ser considerado, olha só, por ser considerado legalmente morto por sua família e amigos, ele estava isento de responsabilidades civis e familiares. De fato, o leproso ele era colocado para fora do acampamento como se já estivesse morto. É como se pudesse escrever na testa do leproso: aqui jaz. Então, isso para a gente mostrar, mais uma vez, a malignidade do pecado. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Talvez a sociedade hoje tenha perdido essa referência. A referência da malignidade do pecado e a santidade de Deus. Outra forma de olhar a lepra, ela era a lepra nas vestes, né? Por que, olha só que interessante, enquanto a lepra na carne, na pessoa, refletia a natureza humana, o pecado na sua origem, né? Eu já falei que pecado tem que ser inaugurado, né? A pessoa nasce com a natureza pecaminosa, porém, ele só comete pecado a hora que ou seja, de fato ele se torna um pecador, ou seja, a gente é pecador enquanto natureza, mas não de fato até que você peque. Porque é assim que eu entendo, porque a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei, não é nascer em pecado. A Bíblia não diz pecado é nascer nessa terra, né? Pecado é nascer de uma mulher e de um homem. A Bíblia não fala que pecado é isso é Bíblia. A Bíblia fala pecado é transgressão da lei. Transgrediu a lei, pronto, você inaugurou a sua vida de pecaminosidade, né? É assim que eu penso, é assim que eu entendo. Já falei disso aqui. Mas, então, a lepra na carne significava, então, essa natureza que tinha uma tendência natural para o pecado. Agora, e a lepra das vestes? O que elas simbolizavam? A lepra das vestes, em uma roupa, é como se ela sussurrasse, os efeitos do mal na conduta externa. Na conduta, ou seja, a apresentação de uma natureza pecaminosa, ela se manifesta quando ela externaliza essa natureza pecaminosa, que é a lepra interna, de forma externa agora, nos comportamentos, nas atitudes. Então, quando você vê Adão e Eva costurando aventais de folha de figueira, que foram as primeiras roupas já desenhadas pela humanidade, por que eles queriam coser essas folhas? Para esconder a sua nudez e para mostrar a terrível verdade de que os melhores esforços do homem para esconder a sua culpa são apenas folhas de figueira, equivalentes àqueles trapos imundos. Então, essa lepra, provavelmente, nas roupas, elas foram causadas por vários fungos. Há um século, mais ou menos, Hugh Macmillan, ele observou que esses fungos são onipresentes e crescem tão prontamente nas roupas quanto nas paredes das casas, quando deixadas em locais úmidos, mal ventilados e mal iluminados. Como é que é isso? Locais úmidos, mal ventilados e mal iluminados, ou seja, na escuridão. As manchas avermelhadas, no entanto, esse pesquisador dizendo, parece-me ter sido produzido pelo crescimento do esporendonema, ou mofo vermelho, muito comum no queijo, ou da palmela prodigiosa. Essa última planta mencionada, a palmela, ela é encontrada ocasionalmente, estendendo muitas vezes por uma área considerável. Como é que ela se apresenta? Uma massa gelatinosa, com a cor e aparência geral de sangue coagulado, de onde ele recebe esse nome famoso que é orvalho sangrento. Então veja que interessante aqui. Nós estamos mostrando
com esse fato de que muitas vezes, mesmo as nossas boas ações e sentimentos de bondade, eles podem estar manchados com traços arraigados e venenosos da nossa impureza egoísta. É por isso que Jesus vai dizer: aquele que não nasce do Espírito não pode ver o reino de Deus. O nascimento, ele é de dentro para fora. A verdadeira transformação, ela acontece de dentro para fora. Só que a ação, ela não vem de dentro. Eu falo sempre o seguinte, a gente tem que pensar, por exemplo, no ovo. Eu gosto muito do exemplo do ovo. Quando o ovo ele é rompido de fora para dentro, a vida termina. Mas quando o ovo é rompido de dentro para fora, a vida começa. Então, que a nossa vida ela possa ser transformada não de fora para dentro, ou seja, no sentido de apenas uma aparência, mas que ela possa ser transformada de dentro para fora. Porque quando ela é transformada de dentro para fora por um agente externo, que é o Espírito Santo de Deus, aí gera vida, como o ovo gera um animalzinho, um pintinho, uma avezinha, né? Um animal que nasce do ovo. O ovo, quando é quebrado de dentro para fora, é porque tem uma vida ali dentro, crescendo, germinando, até que se torne vida de fato. Então, esse acho que é o ponto de aprendizagem que a gente coloca aqui. E a lei levítica, ela não oferecia esperança para tais roupas leprosas. Olha só, não há esperança para atos externos que são contaminados por pensamentos, por crenças e por valores externos, por uma natureza corrompida, por uma natureza decaída. Né? Essas roupas, elas devem ser, como é que a gente diz, né? Elas devem ser completamente jogadas fora. Elas devem ser retiradas, elas devem ser não mais utilizadas. Esse é um ponto importante para a gente entender isso, né? Ou seja, essas roupas devem ser arrancadas, elas devem ser destruídas. Por quê? Porque no simbolismo, somente a justiça de Cristo, que é esse manto tecido lá no tear do céu, com nenhum fio de invenção humana, sem mancha de decomposição ou mancha de pecado, pode vestir adequadamente o penitente. Quando a gente olha para aquela parábola das bodas, quando o rei oferece, né, a roupa de festa, de casamento, mas ele olha e vê um que está lá dentro com uma roupa própria. É como se naquele momento Cristo estivesse dizendo para aquelas pessoas. Porque olha só que interessante. Eu até queria pontuar isso aqui, né? Eu acho que até falei isso numa certa ocasião aqui. Por que Jesus, né, veio nessa época? Né? Jesus veio porque estava na época do jubileu, então tinha muita gente para ouvi-lo. Porque as pessoas na época do jubileu, a gente já estudou isso, eles ficavam ali de boa, né? Sem trabalhar e curtindo a vida mesmo. Os caras tinham uma vidinha boa na época do jubileu. Era época de adoração, época de festa, época de encontrar amigos, né? De não se preocupar com as coisas, né, do mundo, com as coisas do dia a dia. E aí, quando a gente olha para tudo aquilo que Cristo estava ensinando ali, tudo isso, como eu já disse, estava ligado à questão do santuário, né? Tudo estava ligado à questão do santuário. E Cristo é o único que tem essa vestimenta perfeita. E aí ele estava contando essa história da parábola das bodas, eu entendo que chamando a atenção das pessoas, dizendo o seguinte: lembra daquela lei levítica, da questão da roupa contaminada pela lepra que tinha que ser jogada fora? Pois é, Cristo, quando olha para essa realidade da parábola das bodas, ou traz a parábola das bodas para a realidade deles, eu acho que Cristo estava querendo chamar a atenção deles para essa realidade. Olha, eu estou contando essa parábola como referência, ou seja, dando ênfase naquela situação que acontecia no santuário. Ou seja,
você não entra na minha festa com a tua roupa, porque ela está contaminada com a lepra. Então você precisa da veste nupcial que foi tecida no tecido do céu e que somente ele pode, somente essa roupa pode vestir adequadamente o penitente. Então nós temos que agradecer a Deus pela oferta do mercador celestial, que nos dá esse linho fino, que ele nos dá, ele não pede dinheiro. É o que está escrito em Apocalipse 3, 18, 20, comprar sem, né? Ele fala, olha, aconselho que de mim compre isso. Então, mas não é uma compra com dinheiro, né? Então, ele vai induzindo as nossas vontades a aceitar esses presentes que ele oferece de forma amorosa. Então, esse é o simbolismo da lepra na roupa. E a lepra nas casas? Olha só, o que está querendo dizer? Olha que interessante, amigos. Olha que interessante. O pecado, ele começa a sua obra nefasta no interior. Essa é a lepra no corpo. Daí ele começa a se manifestar na sociedade, né? Ou seja, ele começa a manifestar-se nos meus comportamentos externos. É assim. Então, olha como é que Deus, com a questão da lepra, ele dá como é que o pecado funciona. Interno, aí ele começa a se manifestar nos comportamentos externos. De que forma? Linguajar, vestimenta, atitudes, né? Emoções alteradas, comportamentos erráticos, decisões erradas, confronto direto com a lei de Deus. E aí, sabe aonde isso vai atingir? Isso vai atingir sua casa, que é a próxima lepra. Ela vai atingir a casa. Ou seja, em outras palavras, ela vai atingir seus relacionamentos. Relacionamento com os filhos, relacionamento com a esposa, né? Relacionamento. E isso vai, então, espalhando para as casas. Então, casa aqui, casa ali, casa lá, outra casa, outra casa, outra casa. E daqui a pouco, o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma sociedade contaminada, cheia da lepra, que precisa desesperadamente de um sumo sacerdote que cure essa lepra, que o único que pode curar da lepra é Cristo. Por isso que não adianta levar ninguém para nenhum outro lugar que não seja conhecer a Cristo, se apaixonar por Cristo, né? Porque Ele é a única esperança, né? Ele é a única esperança para a cura das nossas casas, para a cura dos nossos comportamentos, para a cura do nosso interior. Então, a gente olhava para a lepra em moradias e aí você via que eram lares degradados ou lares em desintegração. E a lei permitia que as paredes secretas e ocultas de tais edifícios fossem raspadas e reformadas. Talvez aí entra aquela letra daquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Sara todas as feridas, porque tem muitas casas cheias de feridas, cheias de mágoas, cheias de ressentimentos, cheias de histórias terríveis. Agora, mas se a casa dava indícios de condições que a tornava insegura para a habitação, essa casa tinha que ser destruída. Essa condição de lepra nas casas também era causada por fungos. O próprio autor, que eu falei recentemente, que estudou isso, o Hugh Macmillan, ele nos fala o seguinte, que ela vai se espalhando pelas paredes como veias, sabe? Como veias muito juntas. Muitas vezes ela ficava aparecendo assim um laranja, um marrom avermelhado, e aí quando eles amadurecem, ele começa a gotejar água, dando uma ideia, né, de que estivesse chorando. É como se a casa estivesse chorando. E as estrias verdes e avermelhadas, que eram apontadas ali na lei, eram causadas provavelmente por outro fungo, chamado Murulus lacrimans. Ele era semelhante a um mofo verde, que no latim é Penicillium glaucum, né? Então, quando eles eram maduros,
eles produzem milhões de minúsculos esporos que, quando transportados, olha aqui, que coisa interessante, vai pensando aí na magnitude, na influência, na expansão que o pecado traz, porque eles eram transportados agora pelo ar, né, para certos locais, e ali eles se estabeleciam numa velocidade incrível, mesmo para casas luxuosas, não importa. Então veja, começa no indivíduo, vai para a roupa, vai para as casas, aí se espalha pelo ar e começa a contaminar tudo. Então, se após um exame cuidadoso o sacerdote concluísse que a habitação estava infestada, aí ele ordenava que o reboco, as pedras fossem raspadas, paredes reconstruídas. Agora, se a podridão reaparecesse, o prédio ele seria condenado. Qual foi a principal razão, ou quais eram as principais razões para uma casa ter lepra? Sabe quais eram? A falta de luz e a falta de ar fresco. Né? Então, ou seja, quando a luz não entra nos lares, quando o ar fresco do céu não entra nos lares, a lepra interior dos seus habitantes começa a se manifestar. Então, isso é uma pergunta para a gente fazer aqui, nesse momento, né? Será que o que está entrando na sua casa? Na sua casa está entrando a luz fresca do céu? Está entrando o que entra na sua TV? O que entra no seu computador? O que entra no seu tablet? O que está entrando no seu celular dentro da sua casa? É luz ou é trevas? Pare para pensar um pouco nisso. Eu recentemente, conversando com o Johnny, que está até aqui, né? Acho que foi uns 2 sábados, eu mencionei isso, né? Eu mencionei isso aqui. Olha só, quantas pessoas, quanta gente traz, por exemplo, futebol para dentro da casa para assistir na televisão. Aí você fala, não, agora você exagerou. Exagerei? Então eu vou te fazer algumas perguntas. Vamos lá. Só para a gente discutir isso aqui. Só para você pensar. Não foi, John? A gente falou disso. Só para você pensar. Quem patrocina o futebol? Pensa aí. Quem patrocina? Eu vou te dar exemplo. Brahma. Antigamente, cigarro patrocinava. Mas, geralmente, bets, jogos de azar. Eu pergunto, vamos lá. Pensa comigo, isso aqui é uma reflexão. A Brahma, por exemplo, a cerveja, uma cervejaria, uma empresa uma Bets da vida, né? Ela patrocina aquele jogo. Por que ela patrocina aquele jogo? Ela paga. Então é assim, como é que funciona? Para quem às vezes não entende. O time de futebol, nem estou pensando em Copa, estou pensando em futebol. Estou pensando em qualquer jogo. Quem está patrocinando aquilo? Por que ela patrocina? Ela vai lá, aí o Flamengo e o Palmeiras têm um jogo, por exemplo. Eles vendem o jogo. Aí eles chegam para a Globo, por exemplo, ou para a Cazé TV e outras agora, e falam assim, olha, eu tenho um jogo para te vender. Aí a Globo fala assim, tá, quanto vocês querem no jogo? Aí eu quero 10 milhões de reais, vocês vão me pagar. A Globo, ok, eu pago 10 milhões. Aí o que a Globo faz? A Globo pega esses 10 milhões e divide isso em cotas. Só que em vez de ela ganhar 10 milhões, ela vai vender. Olha, Brahma, é o seguinte, nesse jogo aqui, para eu inserir sua propaganda em tantas sessões, você vai me pagar 5 milhões. Aí ele vai vender lá para a Bet, você me paga 20 milhões. Aí no final, o jogo que a Globo comprou por 10, ela transforma em 20, ela ganha mais 10, lucro. Ela vai ter lucro sobre isso. Agora, por que uma Bet compra isso? Por que uma Brahma compra isso? Porque ela entende que você, eu ou qualquer outro, vai ficar em frente àquele aparelho para assistir o jogo e na condução do jogo, eles inserem a propaganda deles, entendendo que você vai ser iludido ou vai ser motivado a usar aquele produto ou aquele jogo. Resultado. O que eles calculam? Para eles pagarem. Esse é um ponto importante.
Para a Brahma dizer assim, eu vou pagar 5 milhões, outro vai pagar 10 milhões, seja lá os milhões, porque nunca é menos que milhões, eles calculam. Por isso tem uma coisa chamada Ibope. O que é o Ibope? Quantos aparelhos estarão conectados naquele jogo, naquela novela, naquele filme, naquele momento? Ah, então vão instalar 20 milhões de pessoas. Eles falam, opa, meu produto vai chegar a 20 milhões de pessoas. Em outras palavras, sabe quem está pagando aquele jogo? Você. Como? Como que você está pagando? Você está pagando quando você assiste essa propaganda, por exemplo, de uma Bet ou coisa parecida, ou de uma cerveja, e cada pessoa que comprou aquela cerveja porque está assistindo aquela propaganda, você é cúmplice. Ah, mas eu não vou comprar cerveja. Mas você é cúmplice. Vocês lembram que quando Paulo, né, você lembra que quando Estevão foi apedrejado, não dizem Atos que Paulo ele jogou pedra em Estevão, mas diz que ele segurava as vestimentas de quem estava jogando e Paulo consentia. Ou seja, se você olha isso e se envolve nisso, você está consentindo que aquilo é bom. E eu pergunto, aquilo que está sendo apresentado é bom? Então você faz a seguinte questão. Paulo diz, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que a gente está trazendo para dentro das nossas casas? Nós estamos com comportamentos tão automatizados que a gente já não está mais fazendo uma análise séria, crítica dessas coisas. A gente simplesmente está sendo levado como massa de manobra para que a gente, e nós como cristãos, estamos sendo convidados a não nos envolvermos com as coisas deste mundo. O que é que diz em Apocalipse? Não, a Bíblia, Apocalipse não. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí você olha essas coisas todas, cheio de macumbaria, cheio de falcatrua, cheia de roubalheira, cheia de tanta coisa. Por que você vai se envolver nisso, meu brother? Por quê? Mas isso é só uma reflexão. Você pode concordar ou não, mas a gente está vendo muita lepra entrar dentro das nossas casas. Aí você olha o nível espiritual das igrejas. Como é que você acha que está? Fala para mim aí. Como é que você acha que está o nível de engajamento nas missões, trabalho missionário? Como é que você acha que está o engajamento? Se o engajamento estiver alto, altíssimo, todo mundo engajado, eu vou dizer, está tudo ok. Mas se não tiver, as estatísticas dizem que não está. Então tem alguma coisa muito errada acontecendo aí dentro desse contexto. Não faz sentido para você? Pensa nisso. Tá? Eu não estou aqui para degladiar com ninguém. Eu só estou fazendo apenas algumas reflexões. Tá? Então, agora, tem um detalhe importante. O Senhor mesmo advertiu que ele mesmo poderia colocar praga de lepra numa casa. Está em Levítico 14:34. Mesmo na terra prometida. Ele envia esse golpe, mas como em misericórdia, para dar ao chefe da família evidência de que havia impureza oculta e insidiosa em sua casa. E aí o objetivo é, vá procurar o remédio imediato. Existe o Targum de Jonatas, apresenta o aviso do Senhor da seguinte maneira: se houver um homem que construa sua casa com bens roubados, talvez ali estava apontando por uma esposa roubada, então eu colocarei praga ali. Então, a lepra nas casas, ela assume muitas faces. Aliás, aquele que constrói a sua vida roubando, furtando, deixando de pagar os seus compromissos, por exemplo, qualquer coisa que você construa na sua vida, que seja fora de princípios e valores cristãos e bíblicos, aquilo é como se fosse uma lepra. Você está construindo sua casa em cima da areia e não em cima da rocha. Então, quando o sacerdote... aliás, a lepra assume muitas faces, né? E quando o sacerdote declarava a casa limpa,
Aí o sangue do pardal era espargido nas ombreiras da porta, e os rabinos lembram que as casas dentro do muro de Sião, no entanto, nunca pareciam desenvolver lepra. Você acredita nisso? É engraçado isso, né? Então, dentro do Monte Sião, parece que nenhuma casa desenvolvia lepra, porque dentro do Monte Sião não há pecado. Então, a lepra pode ser purificada. Esse é um ponto importante. As escrituras descrevem a lepra como sendo purificada. Percebe? Purificada, não curada. A Bíblia não usa o termo curada. Ela usa o termo purificação. Então, como a inspiração, evidentemente, considerava um símbolo de impureza, ao invés de uma doença, ele não enviava o leproso ao médico, mas enviava o leproso ao sacerdote. Então, tudo que o ministro pôde fazer, entretanto, foi declarar impuro aquele infeliz. Então, isso ilustra uma verdade da entrega do Pai de todo julgamento ao Filho, o sacerdote celestial. Mas tem um detalhe: esse sacerdote a quem Deus entrega o julgamento é também o grande médico. Então, agora voltemos para o nosso leproso lá purificado, tá? Lá da época de Jesus. Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Ele falou, eu quero. Então, obedecendo a ordem do Salvador, porque Jesus falou, vai lá e se apresenta no templo. Vocês lembram dessa história? Eu até mencionei isso aqui na aula passada. Ele fala, vai lá e se apresenta no templo. E aí, ele foi. A tradição rabínica, a tradição, não a Bíblia, a tradição, há muito já afirmava que quando ele viesse, ele quem? O Messias, ele purificaria os leprosos. Então, olha só, durante 8 séculos que se seguiram a purificação de Naamã, lembra de Naamã, lá no caso de Eliseu? Não há registro de que algum leproso tenha sido purificado. E na época de Cristo, os sacerdotes provavelmente já deveriam ter considerado totalmente obsoleta as leis que tratavam da restauração dos leprosos purificados à comunhão da aliança, dada a quantidade de leprosos que tinha por lá. Então Jesus começa a enviar deliberadamente essas pessoas ao templo. Para quê? Para informar a eles de que o Messias havia chegado. Pensa bem, 800 anos, ninguém vai mais ao templo. Não apareceu mais ninguém lá, porque a lepra não era purificada. E já havia uma tradição dizendo, quando o Messias vier, ele vai voltar a purificar a lepra. De repente, o santuário começou a aparecer gente. Ó, tô puro, faz uma checagem aqui. Aí vinha outro, ó, tô puro, faz uma checagem aqui, sacerdote. Aí vinha mais, aí de uma vez veio 9 de uma vez. Vieram 9 de uma vez só. Aqui deve ter dado um bugado a cabeça dos caras. E é muito provável que o primeiro leproso que chegou lá fazia tanto tempo que eles não faziam o ritual de purificação que eles nem sabiam mais como fazer. E dessa forma, Jesus praticamente os obrigou a voltar aonde? A voltar à Bíblia, a voltar à Torá. Eles tinham que voltar lá em Levítico e falar, peraí, gente, como é que eu faço para purificar isso aqui agora? Eu não sei. Então eles iam lá, liam, para poder utilizar ali ou fazer aquele ritual da purificação pela quantidade de pessoas que estavam chegando ali purificadas pelo próprio Cristo. E é uma coisa interessante, né? Tem aquela história dos 10 leprosos, quando Jesus fala para ele assim, vá e se apresenta ao sumo sacerdote. A pergunta é, por que ele não foi? Por que ele foi para Cristo? Por 2 razões, que ele não tinha para onde ir. Ele era samaritano. Ele jamais entraria naquele templo. Samaritanos não entravam no templo. Essa também é uma das razões porque ele voltou. Ele voltou para agradecer, sim. A Bíblia fala que voltou para agradecer, coração grato. Os outros 9 não voltaram
porque eles estavam indo para o sacerdote. Eles eram judeus e não tinha para onde ir. Então, ele, de fato, quando ele volta para Cristo, ele volta para o verdadeiro sumo sacerdote. E ele se apresenta a Cristo. E aí, Cristo não só o purifica da lepra, mas salva ele. Lindo, né? Então, como é que era feito esse regulamento do sacerdote, dessa verificação do sacerdote do leproso? Deve ser um exame minucioso. E ele não podia ser investigado no sábado. Também em luz inadequada. E nem tampouco se pronunciar sobre seus parentes. Se ele tivesse uma visão defeituosa, ele estava proibido de governar. E a pessoa suspeita recebia todas as vantagens pelas regras. Pois qualquer dúvida em sinais de lepra, ela não era declarada. Ou seja, é a questão do princípio do julgamento. Né? Se você não tem como é que fala isso em direito, gente? Uma suspeita razoável, né? O benefício é para o réu. Né? Tanto que se você tem, muitas vezes, um empate, o réu é beneficiado. Não é a lei que é beneficiada. Então, se não tivesse absoluta certeza, a pessoa a priori era considerada limpa. Mas quando a impureza era estabelecida, a condição, então, de dúvida tinha sido dissipada e aí ele era considerado impuro. Então, Deus só permitiu que os seus ministros julgassem essa situação. Isso aqui é muito importante, irmãos. Tem coisa que eu falo. A gente está aqui olhando detalhes. Por isso que às vezes parece um pouco chato. Mas tem que olhar detalhes. Ou seja, esse era um julgamento. O julgamento da lepra só podia ser feito por seus ministros. Para quê? Para que nenhum israelita expressasse opinião e começasse a agir como um fofoqueiro. Ou seja, é por isso que a gente não deve julgar a lepra de ninguém. Sabe por quê? Porque eu e todo mundo que está me ouvindo agora e vai ouvir, o mundo inteiro, todo mundo é leproso. Como é que um leproso pode avaliar um outro leproso? Me responde isso. Está cheio de leproso aí, achando que é juiz da vida dos outros. Não é? E não é. Está cheio de leproso aí. Cristo é o único. Mas olha que interessante. Nem ele condena. Porque o Muniz que chegou aqui, bem-vindo, amigo. O Muniz fala isso muito no sermão dele, que eu também prego, né? Ele fala assim, Cristo não condena ninguém. Ninguém. A condenação, diz Jesus lá em João 3, 17, 18, 19, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, Deus não se envolve com condenação, ele só se envolve com salvação. A condenação é a condição natural do homem pecador que não aceita a salvação, que não aceita a justiça de Cristo e o pagamento da dívida que foi feito por ele. É aí que se estabelece a condenação. Então, no final, a condenação por essa lepra, chamada de pecado, ela será uma escolha humana, por não aceitar essa justiça que foi oferecida. Portanto, a nós não compete julgar. Não só não compete julgar, porque nós também somos carregados de lepra, mas também não compete julgar. Por quê? Porque em Cristo já fomos julgados, condenados, executados. Porque Cristo é o nosso substituto perfeito. Muniz fala isso muito claramente. Cristo não morreu apenas por mim. Ele morreu como se fosse eu. Como se fosse você. Então, o que a gente pode dizer? Que eu e você, em Cristo, já morremos naquela cruz. E se nós já morremos naquela cruz, nós não podemos ser condenados novamente por algo que já foi pago. Se eu morri com Cristo, eu já paguei minha dívida em Cristo. Ou melhor, Cristo pagou minha dívida.
Então eu não posso ser condenado de novo. Por isso que Paulo vai escrever em Romanos 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá certo, Muniz? Seu aluno aprendeu direitinho a lição? Muniz está atendendo o outro aí, igual a aula passada. Eu estou aqui. Tá aqui, amigo. É isso mesmo. Você estava falando aí, eu estava aqui pensando. Jesus disse: apresenta-te ao sacerdote, para que eles possam fazer a checagem. A pergunta é: o quanto hoje uma liderança de nossa igreja, incluindo pastores, anciãos, comissão de igreja, ministros das classes, quem prepara para o batismo, por exemplo, checa se realmente a pessoa experimentou a justificação em Cristo Jesus. Ok, há uma checagem pública, mas eu creio que aquela checagem rápida em pública que você responde sim ou não, ela é muito superficial. I agree. Um por um deveria passar numa comissão mais restrita mesmo aos pastores e anciãos. Antes de checar a doutrina, checar se realmente esse assunto de que eu era cego, agora eu vejo, estava perdido, foi achado, era leproso, estou limpo, a segurança em Cristo Jesus. Se esse alicerce da vida cristã está realmente firmada, para poder começar a vida cristã, entendeu? Nossa, Muniz, isso é de uma necessidade. Ai, amigo, você que tem acesso aí a esse povo, abre a cabeça dessa gente, meu irmão, né? É porque hoje, quando se faz uma checagem, as pessoas não entenderam justificação. Um ex-leproso, ele não tem culpa, ele anda de cabeça erguida, ele vai para a sociedade. Ele não, ninguém mais pode chamá-lo de imundo, porque ele mostra que ele não é mais. Verdade. Agora, se ele não tem essa certeza, ele anda cabisbaixo, complexado, não é? É porque é como você está dizendo, né? O profeta Jeremias, inclusive, ele fala que essa condição estaria na igreja, mas ninguém precisa permanecer nesse estado, porque o evangelho ele fornece purificação imediata. Tá? Agora, Jesus concedeu imediatamente alguns pedidos de cura? Não. O exemplo da doença de Lázaro, ele demorou alguns dias para poder chegar e resolver o problema de Lázaro. Mas quando um leproso apelou para ele respondeu rapidamente. Né? Ou O, seja, no caso da morte de Lázaro, demorou 4 dias. Então, é, Cristo demonstra ali, Muniz, a prontidão para purificar a pessoa do pecado. você lembra que, até rapidamente mencionar, foi da aula passada, mas já que tocou agora, que o leproso chegou e disse: se queres, podes tornar-me limpo. Ele colocou duas coisas aí. Se havia na divindade uma disposição e um querer em salvar do pecado. Se queres, e ele ainda falou, podes. Imagina, essa consciência na humanidade de que na divindade existe querer, disposição e poder. Isso é um chute no pau da barraca do legalismo, da religião Total. de mérito, porque então ali estava o querer, a disposição e o poder diante de algo que nós temos. A única coisa que nós temos, necessidade. É isso aí. Eu sou pobre e necessitado, não diz assim a Bíblia? Mas o Senhor É, me amou. isso é de Ellen White, ela diz: nossa grande contribuição na salvação é a nossa imensa necessidade. É isso aí. Olha, e qual que era o papel do sacerdote na cerimônia da purificação? Eu acho que isso aqui a gente tem que falar um pouco disso. Quando o leproso estava pronto para a reabilitação, sabe o que acontecia? O sacerdote era obrigado a sair do acampamento para encontrá-lo.
Aqui representa claramente o nosso sumo sacerdote celestial, deixando a casa do Pai para vir encontrar os pecadores no acampamento, encontrar os leprosos no acampamento. Quando ele chegou ao templo, a primeira coisa que ele pediu foi restauração. E o nosso leproso encontrou o mesmo sacerdote que eu havia declarado impuro antes. E que ele falou assim, não revela a minha identidade. Sabe por que Cristo pediu para não revelar a identidade? Para que a decisão oficial não fosse preconceituosa. Então, veja, Cristo está dizendo, eu não te condeno. Por quê? Foi ele que morreu. Porque nosso juiz também é sumo sacerdote. E para ser realizada a purificação, ele tinha que oferecer 2 pardais, vara de cedro, um pedaço de barbante vermelho e 3 ramos de isopo, ou de sopro. Uma jarra de barro nova, um pouco de azeite, 3 cordeiros e os ingredientes para a farinha e oferta de vinho. Esses mesmos requisitos foram prescritos para um rei, para um escravo. Por quê? Porque Deus, tanto faz, para rei ou para escravo, porque Deus considerava todos naturalmente pecadores. E aí nós vamos agora rapidamente passar aqui um pouco sobre esses itens simbólicos à medida que nós vamos entendendo nesses itens simbólicos o caráter e o ministério do Salvador. Os 2 pardais, vamos lá. Os 2 pardais eram animais mais comuns na Palestina. Embora exista alguma dúvida sobre o sacrifício do leproso, era realmente um pardal, o nome hebraico, né, uma palavra onomatopaica que significa tuiteiro, daí vem a palavra Twitter, né, que a gente conhece hoje, tinha um cognato assírio chamado saparo, que levou à conclusão de que os pássaros eram, com toda a probabilidade, pardais, como a própria King James a margem sugere isso. Pardais eram vendidos no templo durante a época de Cristo e os preços eram exorbitantes. Então, provavelmente, porque os leprosos buscavam agora a purificação, percebeu? Porque o preço, entenda isso, por que o preço dos pardais, que era um pardal de graça, né, no tempo estava vendido muito caro? Porque provavelmente aumentou a demanda, a questão da lei da oferta e da procura. Então, como a demanda aumentou, esses pardais que eram de graça começaram a ficar mais caros, porque começou a aumentar o fluxo de purificados que chegavam ao templo para usar os pardais para fazer a purificação. Então, gente, os pardais sempre foram considerados de pouco valor, mesmo na época de Cristo. Porque, então, na época de Cristo, eles podiam ser comprados por 2 centavos a moeda menos valiosa. Esses 2 pardais deveriam ser, de acordo com a lei, idênticos em aparência, tamanho e preço, e formavam um único sacrifício, ilustrando lição a maneira como Cristo compartilha a sorte comum do homem a fim de fazer expiação pelos desprezados e doentes e párias da sociedade. Também era necessário um galho de cedro. Então, ele era cortado da árvore mais magnífica e podia ser encontrado por onde o homem tenha passado. Então, o cedro, por que o cedro? Porque o cedro permanece perene. Ele não é afetado nem pelo calor, nem pelo frio. Ele é viril em desertos áridos, no topo da montanha. Ele não está nem aí para tempestade, não tem aí para seca. Ele é vital, ele é imperecível. Ele suga de fontes secretas, de umidades. Ele vai lá de baixo e arranca, escondidas, porque Cristo era exatamente isso. Ele trazia as coisas para nós escondidos no mais profundo da intimidade de Deus. O cedro é chamado de um monarca da floresta. E ele geralmente é símbolo de beleza, de realeza. E ele pode representar justos que respeitam a vontade de Deus. A gente vai ler isso em Salmo 92:12, Patriarcas e Profetas, na página 450. Os galhos dele eram bem espalhados. E elas retratam o quê? O Senhor, o Rei Eterno, como que cobrindo os seus queridos de proteção. Ele era resistente à deterioração, ele era aromático, majestoso, e o cedro, portanto, ele exalava constância e bondade. É por isso que o cedro representa tanto o Cristo Rei, e é por isso que ele era usado também para a purificação do caso do leproso que estava ali para ser purificado. Então, cada pedaço dessa purificação tinha um símbolo de Cristo.
como esse cedro ou como os pardais que nós acabamos de ver. Mas também tinha a corda escarlate, né? Ou seja, esse cordão era uma peça retorcida de tecido, e ele sempre vai desempenhar um papel notável nas narrativas da Escritura. Ele era feito de lã, ou seja, ele era retirado dos cordeiros, e aí, como é que essa cor vermelha dessa corda ela era conseguida? Ela era obtida pela essência de aranhas de cochonilha esmagada, que inclusive, se você olhar, por exemplo, alguns produtos químicos que existem em salsicha, muitas vezes, em gelatina, você vai encontrar ali a palavra cochonilha. Alguns sorvetes, você vai encontrar cochonilha. O que é cochonilha? É esse animal esmagado, que as pessoas, então, te dá aquela tinta vermelha e as pessoas comem isso, né, no meio dos produtos que a gente tem por aí. Então, o que acontece? Essas aranhas de cochonilha esmagada é que deram suas vidas, de novo representando, né, Cristo, para atingir essa corda de vermelho. Então, na história da salvação, essa palavra ela é usada em 3 ocasiões significativas para identificar pessoas. Designava o quê? Um pedaço de barbante carmesim, por exemplo, que identificava Pérez como primogênito gêmeo de Tamar, aquele amor, né, passageiro de Judá. Também marca essa corda vermelha a redenção do lar de Raabe, essa prostituta que amaldiçoou Jericó. Está em Josué 2:15-21. Também você vai encontrar isso em Cantares, quando essa corda emoldurava os lábios das amadas palavras de amor que eram sussurradas por Salomão, né? Onde o isopo, o vinho e lábios são usados juntos. Você vai ver que 3 vezes o cordão escarlate identificou coisas. Por exemplo, ele escolhe o bode do Senhor para morrer no dia da expiação. Ele amarrou o isopo ao galho de cedro com a vassoura de aspersão na cerimônia da novilha ruiva, que é a próxima aula que nós vamos ver no próximo sábado, o sacrifício da novilha vermelha. E também ele foi usado para fazer um aspersor semelhante à purificação para o leproso. Então, todo esse aglomerado de ideias está simbolizado nesse fio de escarlate vermelho. Incrível, né? Outra coisa também que era usado era o ramo de isopo. O isopo, ele pertence à família Labiatae, que inclui o tomilho, o alecrim, o hortelã, a segurélia, a manjerona e outras árvores aromáticas. As folhas dele eram peludas e retêm bem o líquido. Então, o isopo era o símbolo da purificação do leproso. Quando a gente olha a oração do salmista, ele fala, purifica-me com isopo e ficarei limpo. A palavra hebraica de Davi, né, purgar, é exatamente oferecer-me pelo pecado. E alude ao isopo, que aplica o sangue redentor e purificador da oferta pelo pecado da novilha vermelha. Salomão, por exemplo, deve ter se interessado por esse ritual por causa da sua dupla alusão ao cedro que está no Líbano e ao isopo que brota da parede. Então, esse isopo por reter líquido significa que ele absorve o sangue. E como ele absorve o sangue, então ele pode ser derramado, ele pode ser espargido. Por isso que o isopo também representa Cristo, porque o seu sangue foi espargido, ele foi derramado, espalhado sobre a humanidade. E o jarro de barro? O pote de barro para a água típica, a água, melhor, ela tipifica, ou seja, o pote de barro para a água, tipifica a humanidade de Cristo nascido na terra. E retrata também uma outra coisa em relação ao caráter de Cristo. Retrata a sua humildade ao trazer em si mesmo os elementos purificadores da vida e da morte para os necessitados impuros. Mas também nos representa. Nós também somos humildes vasos de barro que devem levar o tesouro do Evangelho purificador e redentor ao mundo impuro. Essa vasilha comum e pouco valorizada
continha os elementos mais vitais no processo: água viva, sangue sacrificial para o rito da purificação da lepra do pecado. Isso te lembra alguma coisa, Johnny? Johnny, a lição de hoje faz a conexão. É por isso que Paulo fala que a cruz é loucura para o mundo. Loucura para os que se perdem, mas para os que estão sendo salvos é o poder de Deus para a salvação. Quando você olha para aquele jarro de barro, que você não vê nada nele, você não vê a coisa mais insignificante. Dentro dele tem água viva e tem sangue purificador. E também assim nós devemos ser para o mundo. O mundo talvez olhe para nós e não vê nenhum sentido, nenhum significado. Mas você é vaso do Senhor. E como vaso do Senhor, você tem que estar, e eu tenho que estar, nós temos que estar cheios dessa água viva. Nós talvez temos que clamar como a mulher samaritana: Senhor, dá-me dessa água, enche-me dessa água. Para quê? Para que eu possa transbordar essa água viva para aqueles que têm sede. Também havia o azeite e as 4 ofertas. O azeite, ele simbolizava o ministério iluminador, curador e calmante do Espírito Santo. Os 3 cordeiros, 2 para a oferta pelo pecado e 1 para o holocausto, com suas apropriadas ofertas de refeição e vinho, indicavam vários aspectos desse mérito purificador e vivificante do sacrifício do Salvador, que traz a restauração ao pecador arrependido. E a água viva? Bem, quando tudo estava pronto, o sacerdote então acompanhava o leproso ao campo, ele ia junto com o leproso ao campo, em busca de uma fonte e de suas águas vivas, limpas, frescas. Ele enchia o jarro de barro pela metade. Resultado, essa água não podia vir de nenhum lago ou lagoa estagnada, sempre de uma fonte de água fresca, água da vida. Olha quanto símbolo nós vemos aqui, tudo representando Cristo. Entende? Porque o santuário é o próprio Cristo. Quando João fala, ele tabernaculou entre nós. Bem, nós vamos finalizar a nossa aula agora dizendo o seguinte: a gente tem que falar de como os pardais eram feitos, né? Gente, era um momento era um terrível esse momento. Sabe como é que ele matava o pardal? Ele matava ele com a unha. Ele ia na cabecinha do animal e ele esmagava a cabeça do animal. Isso mostrava o tratamento cruel do Cordeiro de Deus nas mãos do seu próprio povo, assim como nas mãos de Herodes e os seus mercenários. Ali, na morte do pardal, o terrível drama do Calvário foi encenado. Né? Não por instrumentos controlados, né? Como era ali no santuário, de forma alguma. Não é assim que a coisa ali aconteceu. Mas, entretanto, todavia, o que a gente pode aprender ali? Que no sacrifício de Cristo, ele foi feito pela mão terrível de homens vingativos. E aí, o sacerdote, depois que ele matava o pardalzinho, ele espremia o sangue do pardal nessa jarra de água viva, ele cavava um buraco próximo. Lembra que o túmulo de José ficava próximo ao Calvário? Enterrava ali no seu local de abate. E era um símbolo dessa tumba de José, junto ao Gólgota, representado ali pelo minúsculo pássaro que morreu e era enterrado ao lado do local onde foi sacrificado. É por isso que esse ato de indiferença insensível que as pessoas tinham para essa situação, Jesus falou assim: não se vende 2 pardais por 1 centavo, e um deles não cairá em terra sem o vosso Pai. Jesus estava falando de si. Então, quando o pardal celestial foi lançado indiferentemente sobre a terra, o seu Pai sofreu com ele. Incrível, né? Então, e o pardal gêmeo? O que acontecia? Bem, aí sabe o que acontecia? O pardal gêmeo, ele não morria. O sacerdote pegava o pardal vivo pelas pontas das asas e pela cauda, e ele mergulhava naquela água com sangue,
né? Que é uma alusão ao batismo no sangue que Jesus aludiu. Então, entende agora? Olha só, presta atenção, o pardalzinho era morto. Gente, não vou embora não, eu sei que nós estamos atrasados, mas vamos finalizar isso aqui. Um pardalzinho era morto, o sangue dele não era colocado naquela água. Aí, aquele pardal era enterrado perto do local da sua morte, assim como Cristo foi enterrado perto do Calvário, ali no túmulo de José. E agora, ele pegava esse pardal e mergulhava ele na água. E esse pardal, então, ele voava, batendo as suas asas. Lembra que na lepra, até o ar ficava contaminado. E quando o pardal saía daquela água, batendo água com sangue, era um símbolo até da purificação do ambiente, da atmosfera. Agora eu queria que você se lembrasse de uma cena. Lembra quando Jesus, os dois discípulos, né, Tiago e João, pediram para que ele sentasse ao lado de Jesus. E Jesus disse assim: vocês podem ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Por que ele estava dizendo isso? Ele estava fazendo uma alusão exatamente o seguinte. Ele fala o seguinte: olha, eu sou um pardal que vou ser morto. Meu sangue vai ser colocado aqui. Mas eu também represento esse pardal que vai ser batizado nessa água e vai sair espalhando sangue e água pelo planeta. Ele está dizendo o seguinte: vocês são capazes de serem batizados também por esse batismo? Vocês são capazes de espalhar esse evangelho como eu vou espalhar pelo mundo? Era isso que o sacerdote fazia. E aí ele voltava-se para o campo e espalhava aquele pardal, que era uma coisa mais linda, né? Uma coisa mais linda. Então ali havia morte e vida misturados, apresentando ao pesquisador da verdade o tesouro oculto, ou seja, a união do sangue perdoador com a ressurreição e a vida do nosso Redentor. Essa eficácia sempre purificadora do sangue de Cristo, esse cordeiro imolado, desde a fundação do mundo, a fonte que foi aberta para Judá e Jerusalém, na qual eles podem se lavar e ser limpos de toda mancha de pecado. Em seguida, o sacerdote mergulhava o sopo amarrado na vara de cedro, com um cordão carmesim na água, parecendo uma vassourinha, e ele espargia a vassoura 7 vezes na mão do leproso e também na testa. E 7, ela vai ressaltar aqui a integridade e a eficácia da limpeza. E ainda assim, o leproso era obrigado a permanecer isolado da família por 1 semana, antes que os sucessivos ritos lhe concedessem plena comunhão. Então, olha só como é que era. No primeiro rito, todos os pelos visíveis foram raspados do seu corpo. No primeiro e no 7º dia da cerimônia. Né? Os cabelos grisalhos, leprosos, que evidenciavam sua degeneração, agora se foram. Tudo era raspado, para significar sua liberdade da culpa do pecado. Aí, o leproso, então, era ritualmente imerso ou batizado e preparado para as cerimônias finais. Então, aí o sacerdote oferecia um dos 3 cordeiros, como oferta pela culpa do leproso. Aí, pegando o seu sangue em um vaso, ele acompanhava até a porta do tabernáculo, e aqui é importante vocês entenderem isso, como que isso também está ligado à cerimônia do Yom Kippur, da purificação do santuário. Então, ele colocava o leproso lá de fora, e ele então o convidava a enfiar a cabeça na soleira do pátio. Ele ficava no acampamento, mas a cabeça para dentro do pátio. Então, derramando um pouco de sangue do cordeiro na palma da mão esquerda, o sacerdote mergulhou o dedo nela e aplicou o sangue na orelha direita do leproso. Então, o sacerdote pediu ao leproso que colocasse a mão direita no tribunal e, da mesma forma, ensanguentasse o polegar e, finalmente, ele colocava ali o dedão do pé direito. O dedo usado pelo sacerdote nesse rito, como todo rito,
assinala o ministério precioso do Espírito na cerimônia purificadora e salvadora. Olha que interessante. Orelha, a partir de agora você vai ouvir a verdade do seu Senhor. Mão, você vai operar, trabalhar para o seu Senhor. E os pés, seus pés vão andar no caminho da verdade. Orelha, mãos e pés eram purificados pelo sangue. E depois disso, havia óleo. Então, depois que a pessoa estava purificada, então ele poderia receber o óleo. Então, olha que interessante. Depois dos discípulos serem purificados pelo sangue do Cordeiro, eles 50 dias depois, eles puderam receber o azeite celestial, que foi o derramamento do Espírito no Pentecoste. E aí, lá no santuário, o sacerdote derramava óleo na palma da mão ensanguentada e agitava um pouco com o dedo 7 vezes em direção ao lugar santíssimo, o local do trono de Deus. E aí, então, ele convidava o leproso a repetir o que havia feito com a cabeça, com a mão e com o pé, mesma coisa, e passou óleo nas partes que já estavam manchadas com sangue, a orelha direita, o polegar direito e o dedão do pé direito. Então, olha só, essa cerimônia toda era para dizendo o seguinte: você vai ouvir a minha voz, você está pronto para trabalhar, andar no caminho do bem, disciplinado pelo sangue aspergido do Calvário e pelo dom do Pentecoste do Espírito. Então, depois de tudo isso, o leproso, o sacerdote ajudava o leproso a se apresentar, sua oferta pelo pecado, arrependimento e o local. Deixa só que interessante. Só agora, e somente agora, ele podia entrar dentro do pátio. E agora, como é lindo isso, ele podia finalmente oferecer um sacrifício como todo mundo, e aí sentar com seu sacerdote e comer uma refeição de vinho e refeição, na qual ele mostrava a dedicação de si mesmo e todos os seus bens ao Senhor. Portanto, agora ele estava limpo. Ele estava limpo. Veja vocês, meus queridos, esses passarinhos que a gente vê voando por aí, tão simples, às vezes tão indiferentes, né? Deus usou como exemplo para falar do nosso mais precioso pardal, que foi Cristo que veio aqui nessa terra. Cristo colocou em cada pardal a sua autobiografia. Esse que cobre a purificação do leproso. E Israel podia ter entendido isso se ele tivesse estudado com humildade as Escrituras. Mas, indiferentemente, eles jogaram o pardal morto na terra depois que ele derramou seu sangue para purificá-los, esmagados pelos seus dedos vingativos. Meus queridos, dessa forma, no dia de hoje, ainda com 19 pessoas na live, apenas 2 saíram apesar do horário, nós terminamos o estudo da lepra e a purificação dos leprosos. O que você aprendeu sobre isso hoje? O que você quer falar com a gente? O que você quer comentar aqui no grupo? Meus queridos, vamos orar, que Deus nos abençoe, que a nossa vida, nossa mente se abra cada dia mais para compreendermos as verdades profundas que o santuário quer nos trazer. Vamos orar? Muniz, você está aí ainda? Deixa eu ver, você está aqui ainda. Não, eu acho que ele já teve que sair. Provavelmente vai pregar hoje. Já está aqui. Muniz, ora para nós, meu amigo, fechando, se você estiver me escutando. Ora para a gente. Vamos orar. Amado Senhor, nosso Deus, oramos em nome do Senhor Jesus, em gratidão por essa aula, por essa reflexão, focando Jesus como o nosso Redentor, purificador, Ele que, sendo rico, se fez pobre, foi desprezado como um pardal, mas nos deu essa vitória que hoje desfrutamos, o seu perdão
e um futuro de esperança segura de que vamos ver o seu rosto em breve. Amém. Um bom sábado para nós, uma boa escola sabatina e culto, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, fiquem com Deus. Até o próximo sábado. Vaca Vermelha, sábado que vem. Deus os abençoe e até lá.